Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, nosso canal aqui com Bíblia na mesa. É muito bom estar de volta, né? É, eu precisei parar de fazer os estudos, né? Dava muito trabalho preparar tanto os slides, né? Quanto o estudo em si, né? Enfim, tive algumas mudanças aqui na minha rotina que eu não consegui mais é, fazer esses estudos. Mas se você não conhece, você não participou na época, tem aqui a playlist aqui no canal, você procura aí no Bíblia na Mesa, tem vários livros que a gente fez estudo, a gente parou, eu lembro exatamente em Mateus, né? Tem até duas aulas gravadas já. Eu não quis soltar porque ia ficar meio avulso, né? Mas eu pretendo retornar, pra gente encerrar pelo menos o estudo de Mateus. Não vou prometer nada, mas eu queria muito retornar o mais rápido que eu puder, né? Pra gente finalizar pelo menos o estudo de Mateus. E tive algumas outras ideias também, depois que a gente fez essa pesquisa aqui. Eu até demorei para gravar esse vídeo, para estar aqui falando com vocês sobre o resultado da nossa pesquisa, porque eu tive algumas outras ideias, né? Com o resultado da pesquisa em si, né? Eu queria fazer algo bem rápido, né? Fazer a pesquisa em 5 dias, né? Uma semaninha, e já gravar o vídeo, já contar como é que foi o resultado da pesquisa. Mas depois que eu peguei os dados, eu quis preparar essa apresentação de hoje, e aí eu percebi, falei, poxa, dá para preparar alguma coisa melhor. Então por isso que eu demorei um pouquinho para aparecer por aqui, mas é isso, vamos logo ao que interessa, que é a nossa é, o nosso formulário, né? Vamos lá, peraí, deixa eu tô me localizando aqui que eu me esqueci como que eu faço. Beleza. Bom, celebrando a caminhada, é isso. A gente fez esse formuláriozinho de perguntas sobre como está sendo, né, o nosso plano de leitura bíblica. A gente chegou agora em 6 meses, né? Então chegamos na metade desse plano bíblico. Então eu intitulei esse nosso meio, né, como celebrando a caminhada. É isso, olhando para o caminho que Deus já percorreu conosco nesses últimos 6 meses, certo? Temos aí Salmo 119, 105, que fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, certo? É isso, a gente fez esse plano de leitura, a gente fez essa pesquisa, né, semestral. E por que ela é uma pesquisa semestral? Porque adivinha só, semestre que vem vai ter de novo, ok? Então no fim do ano eu quero fazer de novo essa pesquisa para ver se mudou alguma coisa, ok? Tinha bastante questões ali sobre os hábitos de leitura e tudo mais, além de algumas perguntas pessoais também, né, a nível pessoal assim, e eu acho legal compartilhar aqui com vocês também, ok? Aqui, nesse momento, eu vou passar para vocês algo bem, é, como fala, bem resumido. Algo bem resumido, tá? Mas aqui na descrição do vídeo, depois, hora que encerrar, você pode ir lá conferir. Vou deixar todas as respostas na íntegra, então você pode ir lá conferir o que as pessoas responderam. Ainda assim, está anônimo, tá? Então você vai ver as respostas lá, você não sabe quem escreveu, ok? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas aqui vou deixar um PDF com todas as respostas que a gente teve no formulário. E além de outros detalhezinhos que eu vou deixar aí no, na descrição aqui do vídeo, beleza? Combinado? Bom, é isso. A gente fez então essa pesquisa, né, com foco em ela ser mais do que uma pesquisa, ok? Porque eu queria entender qual que era a situação do grupo, conhecer as dificuldades de cada um para acompanhar a leitura bíblica anual, além da gente também celebrar as vitórias alcançadas, né? E descobrir como que a gente continua a crescer na nossa leitura bíblica, né? E é interessante que toda essa pesquisa, né, ela trouxe alguns dados pra gente que não são apenas números, né? Foi por isso que eu quis preparar essa apresentação aqui um pouco mais detalhadazinha, apesar de estar resumida. Eu quis fazer algo um pouco mais especial porque no fim das contas eu percebi que essa pesquisa não conta apenas números, mas uma história, sabe? A nossa história como um grupo de leitura bíblica. Então achei bem legal eu trazer algo assim mais caprichado para apresentar para vocês, beleza? Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, tá bom? Com esses dados que a gente teve da pesquisa, eu vi aqui algumas coisas sobre o nosso perfil, né, como um grupo, ok? Então nós temos 72 participantes de idades diversas, ok? Isso no nosso grupo. Na pesquisa, nem todo mundo participou. Eu deixei um curto período para responder a pesquisa, justamente porque eu queria fazer algo mais rápido, né?
Mas enfim, nem todo mundo respondeu. Eu não me lembro agora, eu não anotei aqui, mas eu acho que metade respondeu. Acho que uns 27, 30 pessoas, eu não me lembro. Mas um pouco menos de metade responderam o questionário. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu consegui pegar alguns dados com essas pessoas já que responderam, certo? E interessante é isso, que a maioria nunca terminou de ler a Bíblia por completo, ok? Isso é interessante, irmãos, porque mostra como esse grupo é bem diverso, sabe? Tem gente de diversas fases na caminhada cristã. E quando eu digo isso, eu não estou querendo menosprezar ninguém, né? Mas é justamente a gente perceber isso, como o nosso grupo é rico nisso, né? Representantes de diferentes fases da caminhada cristã, né? Então tem gente que está começando agora, que nunca leu a Bíblia, está tendo o primeiro contato. Tem gente que já leu a Bíblia várias vezes. E estamos todos juntos nesse mesmo barco. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, mais uma vez, não é para menosprezar aqueles que nunca leram. Muito pelo contrário, é para incentivar. Poxa, tem gente no grupo que já leu 10 vezes. Eu vou me inspirar nessa pessoa, né? Então, achei muito legal isso, né? E o mais importante é isso, né? Que nós não somos perfeitos, mas nós decidimos caminhar na palavra, beleza? Lembrei, outro link que eu vou deixar é sobre essa apresentação aqui, que eu tô na frente aqui, né, cobrindo. Depois, se você quiser ver a apresentação com mais calma, esses slides, você pode acessar o link aí também na descrição do vídeo. Bom, essa é a nossa realidade então, tá? Quem já concluiu a leitura bíblica? 65% das pessoas que responderam nosso formulário nunca leram a Bíblia inteira, né? Então, mais de metade das pessoas nunca conseguiu concluir a leitura bíblica por completo, ok? 15% já leu uma vez, 20% leu algumas vezes, né? Então, pode ser 2 ou mais, enfim. Então, isso é interessante, que 2 em cada 3 pessoas nunca concluíram a leitura da Bíblia inteira, né? E esse é um dado muito interessante, né? Nós sempre buscamos incentivar a leitura bíblica. Ler a Bíblia inteira é algo que precisa fazer parte da nossa vida, sabe? Nós como cristãos que cremos em Cristo, cremos em Deus, cremos no Evangelho, ele é o nosso manual, não tem como a gente ter uma caminhada cristã sem a leitura bíblica, né? Então é muito importante a gente se esforçar nisso, em finalizar, né? A leitura da Bíblia, né? Pelo menos uma vez, né? A gente precisa fazer isso, né? Então é muito importante que a gente entenda esses dados aqui como um incentivo para que a gente continue nessa caminhada, ok? Bom, e essa foi a maior conclusão que nós tivemos, né? Cadê? Aqui, né? Essa aqui é a maioria, né? Está construindo o hábito de leitura contínua. Então olha só que legal. Não importa se você já leu, se você nunca leu, se você leu há muito tempo atrás e parou e hoje só lê pequenas porções, nunca conseguiu ler de novo inteira, enfim. Todos nós, no fim das contas, estamos construindo um hábito de leitura contínua, né? Então, isso é o mais importante, gente. Isso é o mais importante mesmo. Então, não se envergonhe de nunca ter lido, não se envergonhe de talvez ter parado, de estar atrasado. O mais importante é a gente criar, né, construir esse hábito de leitura contínua, beleza? E esse grupo aqui tem ajudado muito, né? Nós vamos ver alguns depoimentos mais pra frente, ok? Progresso e perseverança. 70% das pessoas continuam lendo, mesmo com dificuldades. Então, tive muitos relatos disso. Rafa, tá difícil, enfim, minha vida tá difícil, tá muito corrido e tal, mas tô atrasado, mas continuo lendo. Né? Quer dizer, a pessoa não tá conseguindo manter a frequência, mas tá lendo. Não, ela tá atrasada no plano de leitura, mas continua lendo, né? 30% apenas estão em dia ou adiantados, né? Então, o mais legal é isso, que os atrasos não impedem a leitura. Isso demonstra, então, o que? Perseverança, cara. Isso é essencial para a nossa vida cristã, para a nossa leitura bíblica, é a perseverança, né? A gente continuar, mesmo quando o vento não está a favor, ok? Então, não desista da sua jornada. Continua, beleza? Continua perseverante na leitura bíblica. Perfeito? Olha que legal esse dado também. O tempo dedicado à leitura. Eu perguntei ele quanto tempo que demorava, porque a gente sempre fala, galera, 15 minutos dá para ler a porção do dia. E foi legal ver que as respostas mostram exatamente isso. A maioria lê a porção diária entre 10 e 20 minutos. Né? Então tem gente que lê um pouquinho mais rápido, 10 minutinhos. Tem gente que demora um pouquinho mais, lê em 20. Mas olha só, é uma margem bem legal e é rápido, não é? No fim das contas, não é realmente uma leitura breve, rápida, dinâmica.
Então, quer dizer, a gente precisa tirar uns minutinhos do nosso dia para a gente continuar na leitura bíblica, beleza? E a constância é mais importante que longos períodos. Então, eu até mando no grupo, né? Galera, quer adiantar? Eu mando assim, a leitura do dia e a leitura do dia seguinte, para quem quiser adiantar já. Mas olha só que interessante. É mais importante você ter constância do que ler bastante. Ah, vou adiantar bastante. Mas aí se adianta bastante, depois fica uns 3 dias sem ler. O mais importante é a constância, você ter o hábito da leitura contínua, você todo dia parar 10 minutinhos do seu dia, que é corrido, eu sei que é, mas parar aqueles 10 minutinhos para respirar, orar, falar com Deus, fazer uma sua leitura bíblica, entendeu? Aqueles 10 minutinhos que é só você e Deus. Então isso é muito importante. Então lembre-se sempre disso, constância é mais importante que longos períodos, beleza? Deus espera então a atenção verdadeira. Talvez não 1 hora, mas apenas 15 minutos. É isso, é isso. Deus quer isso da gente, uma atenção verdadeira, né? É triste porque a gente vê hoje televisão, né? A televisão, antigamente a gente assistia televisão e quando começou a ter celular, a gente assistia televisão e o celular era a segunda tela, ou seja, a gente estava assistindo, às vezes olhava para o celular. Assistia, olhava para o celular. Hoje em dia inverteu, a TV é a segunda tela. A gente está no celular, a TV está ligada, e você está aqui no celular. E é triste porque muitas vezes isso acontece mesmo na leitura bíblica, cara. A gente tá com a Bíblia e o celular do lado. E a gente tá lendo, aí toca a notificação, você vai ler e tal. E às vezes você perde 10 minutos lendo o WhatsApp, lendo notícia, e ficou só 5 minutos lendo a Bíblia. Então assim, Deus espera atenção verdadeira, certo? Então reserva 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia, bota lá em modo avião seu celular, faz o seu devocional com Deus, e isso vai trazer diferença para sua vida, ok? Bom, mais alguns dados aqui, né? A versão escolhida pelas pessoas, né? Eu achei bem interessante. Eu achava, na minha opinião, a Almeida seria a top 1, mas não foi, né? Foi a NVT, a nova versão transformadora, seguida da NVI. E mais, né? Obviamente, se a gente somar todas as Almeidas, ela ficaria em segundo lugar, né? Porque tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida e a nova Almeida Atualizada, que é a que eu uso, é a que eu mais gosto, a nova Almeida Atualizada. E, enfim, se a gente somasse as 3 Almeidas, ela estaria no top 2, né? Mas, enfim, isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Você lê a versão que você fica mais confortável. E tem gente, que eu sei disso, que lê da seguinte forma. Lê 2 versões, né? Então a pessoa lê a Bíblia 2 vezes no ano, né? Porque ela lê uma versão, depois lê em outra, né? Às vezes pega uma versão mais tradicional, a Almeida Revista Atualizada, e pega a NTLH, né? Nova Tradução do Linguagem de Hoje. Então faz essa leitura com termos mais populares e termos mais, enfim, coloquiais, né? Então é bem legal isso, você acaba, enfim, lendo 2 vezes no ano e dessa maneira. A mensagem não teve nenhuma, né? Eu lembro que tinha um irmão na igreja que gostava muito, né? De ler essa versão, a mensagem. Ela não tem divisão de capítulo, de versículo. É difícil de fazer o plano de leitura bíblica porque ela não tem divisão, né? Ela é como se fosse um romance, né? Um livro de romance, assim, que não tem divisão, é o texto corrido mesmo. É bem legal, é bem interessante também. Mas enfim, seguindo para mais alguns dados, né? Então a gente vê aí a galera, a faixa etária da galera, né? Tem bastante gente novinha lendo a Bíblia, isso é bem legal, incentivar nossos jovens, nossos adolescentes a fazer a sua leitura, estar em contato com a palavra de Deus, né? Minha touca tá bem aqui, né? Peraí, deixa eu murchar minha touca aqui. Isso aqui que eu achei legal também, esse dado aqui sobre o horário, né? Olha que legal, ele tá bem dividido, né? Poucas pessoas acabam lendo à tarde, ok? Mas a gente poderia dizer que está dividido em 3 grupos, né? Quem lê de manhã, quem lê de noite e quem lê cada dia um horário, né? Madrugada ninguém lê, certo? Mas é interessante isso, né? Que tirando aí a galera que lê à tarde, né? Nós podemos dividir o grupo em 3 categorias. Quem lê de manhã, quem lê à noite e quem lê cada dia no horário. Eu entendo que quem lê de manhã, né? Acaba. Eu não quis deixar com tantas opções, né, no nosso formulário, mas eu entendo que quem lê de manhã tá lendo quando acorda. A pessoa acorda e já lê. E quem lê à noite, lê é a última coisa do dia, então ela lê para dormir,
né? Então é isso que eu entendo quando eu vejo esses dados aqui, ok? E isso é bem interessante, né? Tem pessoas que lê cada dia no horário, isso é bem legal também. E aí eu fiquei pensando nesse dado aqui, como que é interessante, né? Quem lê de manhã é legal, porque você sai pro seu dia já com uma porção da palavra no seu coração. Cara, isso faz uma diferença, meu. Eu já li de manhã a Bíblia e é bem legal mesmo. Você já sai, né? Não queria dizer dessa forma, mas você já sai inspirado, entendeu? Você vai viver seu dia já, entendeu? Cheio do espírito. Então é bem legal. É legal também você ler antes de dormir, porque às vezes você tá tão corrido e você vai dormir, sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e você tá pensando, sua cabeça tá 1000 por hora ainda? E quando você lê a Bíblia, cara, você dorme que nem um anjinho. Então é bem legal esses dois horários. Mas eu fiquei pensando, poxa, cada dia um horário, eu acho que esse é o mais legal. Porque assim, pensa comigo, se você só lê de manhã, vai ter um dia que você vai se atrasar. Um dia que você vai querer apertar o soneca um pouquinho mais lá no despertador. E aí você vai acordar, puxa, tem que trabalhar tal, e o que vai acontecer? Você perdeu amanhã. E aí, consequência disso, você não vai ler. No dia seguinte, você vai ter que ler dobrado para continuar em dia, né? Se você quiser continuar em dia. Então, assim, e talvez, né, à noite, a mesma coisa, você vai ler antes de dormir. Só que vai ter dia que você vai chegar, sei lá, você teve muitos compromissos no seu dia, vai chegar 1 da manhã em casa, vai chegar tarde, vai chegar cansado, aí, poxa, amanhã eu leio. E nesse dia amanhã eu leio, já viu, vai acumulando. Agora, quando você bota cada dia um horário, no fim das contas você vai estar bem flexível. Poxa, hoje eu não consigo ler de manhã, vou ler à noite. Poxa, hoje à noite eu tô muito cansado, então vou ler amanhã de manhã. Sabe? Então você consegue fazer essa flexibilidade para você se manter lendo a Bíblia todos os dias. Então eu acho até legal isso, talvez você assim, eu prefiro ter uma rotina, né? Tenta fazer uma rotina, e é claro que as nossas rotinas, ainda mais hoje em dia, são muito diversas. Vai ter dia que você vai conseguir cumprir sua rotina certinha do seu dia, mas tem vezes, meu, que eu acordo, eu preciso resolver uma coisa. Eu trabalho em casa, mas eu tenho que resolver coisa num cliente. Então eu acordo, tem que ir até o cliente. Mas aí eu acordo e já mudou o plano já. Não, o cliente não precisa mais, Rafa, você tem que mandar um negócio aí do computador agora. Então eu já mudei todo o meu plano, né? Então, enfim, tô dizendo isso porque eu acho que é legal você ter uma rotina. Então, por exemplo, eu vou ler todo dia de manhã. Só que é importante você ter um plano B. Mas se eu não conseguir ler de manhã, então tem um outro horário aqui à noite, ó, que eu consigo ler. Então é o plano B. Então, se eu ler de manhã, à noite eu tô de boa. Se eu não conseguir ler de manhã, à noite, opa, peraí, hoje de manhã não li, deixa eu ler. Então acho legal isso, talvez a gente talvez a gente tentar fazer igual essa galera do Roxinha, né? Ler cada dia um horário. De acordo com a sua rotina aí, como que tá, né? Claro, tenta manter uma rotina de leitura, mas é legal você ter uma flexibilidade maior para você não deixar passar e ficar em branco o seu dia, beleza? Seguindo, que eu fiz alguma perguntinha, né? Algum texto mudou sua forma de pensar sobre algum assunto. E foi bem legal, né? Os relatos aqui, que eu só coloquei alguns, mas a pesquisa completa tá na descrição aqui do vídeo. E eu achei bem legal, tá? Eu não vou ler aqui na íntegra, mas os testemunhos são muito legais, são muito engrandecedores mesmo. A gente vê como Deus tem falado, né, com o seu povo, né? E, cara, você vê, não é um estudo bíblico, não é um curso, teologia, tal. É só uma leitura bíblica anual, só, entre aspas. Mas só nessa leiturazinha bíblica anual que você lê 10 minutinhos por dia, olha como Deus já tem falado em nosso meio, sabe, irmãos? Então, essa é a importância da gente se manter firme na nossa caminhada, na nossa jornada de leitura bíblica, beleza? E aqui são alguns testemunhos, então, né? Depois você pode ler, né? Pode até pausar o vídeo depois para ler aqui, se você quiser. Talvez você já esteja lendo e nem estava ouvindo o que eu estou falando aqui, né? Mas tudo bem. Mas é isso, gente. Testemunhos maravilhosos. Bom, a conclusão, então, mais importante aqui do nosso formulário, né? Há falhas e dificuldades na consistência diária, né? Isso realmente acontece, a gente vai falhar um dia ou outro. Temos dificuldades, né? Nem todos conseguem acompanhar o ritmo do grupo, né? Então tem gente que tá lá certinho com seu plano de leitura.
outros não estão, certo? Mas, né, o mais importante, todos buscam, cadê? Todos buscam a leitura diária e mantêm-se firmes no propósito. Aí, sair da frente aqui para conseguir ler. É isso, galera. Todo mundo tá buscando uma leitura diária e manter firme ao propósito, certo? Isso é o mais importante de tudo. Então, mais uma vez, não importa se você tá neste momento atrasado, cara, continua, que isso é o mais importante, você buscar essa leitura diária, beleza? E aí o que pode nos ajudar? A disciplina, né? Então aquilo que a gente comentou, né? Ler todo dia no mesmo horário. Mas aí, a disciplina, você tem que ter compromisso também. Eu vou ler. Então se eu não conseguir ler no mesmo horário, eu vou ler um horário seguinte, tal. Então marca aí, tenta marcar aí na sua agenda de alguma forma desse jeito. O grupo de leitura também ajuda, né? O nosso grupo, ele ainda tá fechado, só eu tô mandando mensagem lá, ok? Ainda tô estudando se eu abro, se eu libero para todo mundo mandar mensagem e tal. Aqui nesse primeiro momento eu prefiro deixar fechado, porque eu sei que tem muitos outros grupos na igreja que a gente já conversa, o grupo dos homens, das mulheres, dos jovens, né? Então são grupos que a gente pode conversar ali, mas esse grupo, como é o plano de leitura, eu pensei, vou deixar fechado por enquanto. Então, mas mesmo assim, manda um joinha lá toda vez que eu mandar mensagem e você fizer a leitura, já manda um joinha lá para incentivar, né? Eu sei que talvez um joinha só parece pouco, mas se a pessoa vê lá que tem 10 joinha que já leram, ela vai falar, puxa, eu não li ainda, vou ler também para mandar meu joinha lá. Então, o grupo de leitura também pode nos ajudar, ok? Oração, obviamente. Irmãos, não tem como. Se você senta para ler a Bíblia, faz uma oração antes, sabe? Pede para o Senhor iluminar a sua mente mesmo, para você entender o que você está lendo. Pede para o Senhor te dar força para você ler constantemente, para você ler todo dia, para você não desanimar, ok? Constância, então tenta ser constante, ok? Melhor do que uma hora de estudo, né? Aliás, uma hora lendo um monte de coisa, talvez 15 minutinhos ali bem focado mesmo, já seja o suficiente para Deus falar muito ao seu coração, né? E incentivo, é isso, continue incentivando, né? Marido incentiva a esposa incentiva o marido, pai incentiva os filhos, a gente tem que continuar se incentivando, porque dessa forma a gente vai continuar a nossa jornada juntos, ok? Dito isso, olha que interessante. Opa, peraí, cadê? Cliquei errado. Aí. Bom, olha que interessante. Nenhuma dessas palavras fala sobre facilidade. Todas falam sobre decisão. Então não está dizendo que é fácil ter disciplina, é fácil ter compromisso. Não, mas é uma decisão. Não, eu decidi que eu vou terminar esse plano de leitura. Eu decidi que eu vou ler todo dia. Eu decidi que eu vou incentivar os outros. Eu decidi que eu vou orar. Então é isso, irmãos. É a decisão que a gente teve e que a gente tomou. Beleza? Quais são os nossos desafios, então? Vencer o cansaço, ok? E a gente tá cansado, né? Acho que nós somos a geração mais cansada de todas, cara. Apesar de todas as facilidades que nós temos, olha, toda hora eu me pego assim, sabe? Fazendo essa respiração profunda, porque olha que canseira, né? Desafios na caminhada, rotina, vencer também a nossa rotina, tantas coisas que a gente tem para fazer no nosso dia. E 24 horas é pouco. Não vejo a hora da gente chegar em Marte. Em Marte lá é o dia mais longo, sabia? Eu acho que chega a 37 horas, eu acho, que demora pro dia terminar em Marte. Enfim, a correria, né, o esquecimento. Nossa, esquecimento, isso é um clássico também. Vocês já repararam também que não é todo dia que eu mando lá a leitura do dia, né? E sabe por que eu não mando? Porque eu esqueci, simplesmente, cara. Às vezes eu acordo já tão na adrenalina, tanta coisa pra fazer. Aí no dia seguinte que eu vou mandar, eu vejo, nossa, não mandei ontem. Esqueci completamente, normal. Correria, né? Por isso que incentivar os outros é crucial para se manter firme, beleza? A gente precisa então, né? É o lance de ninguém solta a mão de ninguém. Vamos junto, certo? Todos passamos pelas mesmas dificuldades, gente. Isso é a realidade. Não se sinta culpado, não se sinta sozinho, puxa vida, todo mundo lá empenhado em ler. Não, tá todo mundo mesmo cansado, todo mundo esquecendo, todo mundo correndo, tá todo mundo assim. Sabe, não sinta que você tá sozinho, não sinta que você tá ficando pra trás, porque no fim tá todo mundo junto, entende? Então, isso é uma verdade, todos nós passamos
pelas mesmas dificuldades. Por isso, se manter firme vai além de ler a porção do dia, mas passa também por incentivar outros a continuar no propósito, beleza? Bom, aqui nós perguntamos também, né, o que você buscava lendo a Bíblia e o que você encontrou. E as principais respostas foram essas: eu buscava conhecer a Deus, aprender, crescer, ter intimidade com Ele. E o que você encontrou? Esperança, consolo, direção, transformação e sabedoria, né? Então olha que legal, eu fiquei pensando aqui, né, poxa, interessante, né, a gente busca uma coisa e a gente acha, só que vai além, né? Eu busquei conhecer a Deus, mas além disso, eu ganhei também esperança, consolo, eu queria ter intimidade com Ele, mas também fui transformado, ganhei sabedoria. Então olha só realmente, vamos dizer assim, os benefícios da leitura bíblica, né? Sabe, a gente busca algo, Deus nos dá esse algo e nos dá além, né? Olha que maravilha, sabe? Como Deus cuida da gente, né? Um plano de leitura bíblica que é algo tão simples, que a gente sempre faz, todo ano tem lá na igreja. Talvez a primeira vez que você está tentando ler e olha só como Deus tem falado com você, não é verdade? Então, bora seguindo, galera. Nós procurávamos conhecer Deus e descobrimos que Deus também queria falar com a gente, né? Então é isso. É isso, Deus tem falado demais em nosso meio através da leitura bíblica do plano anual. Isso que é legal, porque no fim das contas o plano de leitura bíblica ele não era o objetivo final, né? É claro, nós temos o desafio, né, de fazer a leitura bíblica em um ano, e nosso desafio é dobrar o número de certificados que a gente vai entregar esse ano, né? Era esse o desafio, né? A gente todo empolgado, todo mundo, vamos lá, bora pra cima, né? Mas, no fim das contas, irmãos, esse não é o objetivo final, né? Não é. O objetivo não é apenas terminar a Bíblia em um ano, né? Porque Deus queria algo maior. Criar em nós o hábito diário de ouvir a sua voz e caminhar com Ele. Então, esse é o principal objetivo, o principal propósito e projeto para esse ano. É esse. Criar esse hábito de ouvir a voz de Deus todos os dias, de buscar a Ele todos os dias, de caminhar com Ele todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. É isso, cara, é isso. Então, é claro, Rafa, então beleza, vamos rasgar os planinhos bíblicos. Não, claro que não. Mas vamos continuar nessa pegada. Mas, você entende, realmente por isso que tô batendo muito nessa tecla. Tá atrasado? Meu irmão, não importa, continua lendo, porque o objetivo é você ler, criar esse hábito da leitura constante da palavra de Deus, certo? A jornada de fé é isso, né? Então, imagine uma estrada, alguns na frente, né? Fiz aqui o S do Senna, né? Então vai ter gente que tá lá na frente. Tem gente que tá aqui nessa curva, tem gente que tá lá na outra curvinha lá, né? E alguns pararam, tem gente que tá lá na frente, lá encostada no alambrado ali, esperando os outros chegar, né? Mas no fim das contas, todo mundo tá indo pro mesmo lugar, todo mundo tá junto nessa mesma estrada, todo mundo tá nessa mesma jornada. E a verdade é a seguinte: quem vai ganhar? Quem chega primeiro? Não. Mas é quem continua caminhando, certo? Então, se você continuar caminhando, você vai ganhar, você vai ser vitorioso, sabe? Deus vai trazer coisas maravilhosas para sua vida se você continuar a sua caminhada, certo? Então, continua, não para. E é isso, irmãos. Recomeçar é possível. Eu não sei se você tá atrasado. Talvez você até parou de ler. Talvez você tá até com vergonha. Puxa, Rafa, tô no grupo lá, mas nem tô lendo mais. Tô com vergonha até de sair do grupo. Meu irmão, tá todo mundo junto no mesmo barco. Recomeça hoje, sabe? Quem tá atrasado pode voltar hoje. Quem parou completamente pode voltar hoje. Porque o melhor dia pra recomeçar não é 1º de janeiro. Legal, Rafa, plano de leitura anual? Esse ano não consegui, mas ano que vem então eu começo. Não, meu irmão, começa hoje. É hoje que é o dia pra você recomeçar. Mas nem lembro onde eu parei. Começa de novo, começa de Gênesis, entendeu? Nossa, Rafa, mas eu não vou terminar até o fim do ano. Não importa. Porque olha só, se você começar hoje, sabe o que vai acontecer? Daqui a um ano você leu a Bíblia. É isso, entende? Esse é o principal motivo da gente estar fazendo esse projeto, esse propósito, né? Enfim. Então, meu irmão, persevera, continua. E aqui eu propus um desafio aqui com 5 atitudes simples, beleza? Então, esse é o grande desafio. Desafio do 30 dias, ok? Então, nesses próximos 30 dias, a partir de hoje, não espera virar um mês. Começa hoje mesmo. Hoje que a gente está assistindo esse vídeo aqui, ok? Então, escolhe um horário fixo, beleza? E aí, bota um plano B.
Vamos, um exemplo aqui. Todo dia, 8 da manhã eu vou ler. Mas o plano B, 8 da noite. Se eu não conseguir ler às 8 da manhã, eu leio 8 da noite. Olha que legal. Se você conseguir ler de manhã e à noite, se ainda tiver um tempinho, dá pra você adiantar a leitura do dia seguinte, olha só. Tá vendo? Então por isso que é bom você ter o plano A e o plano B sempre. Então esse é o desafio. Escolha um horário fixo com o plano B, ok? Leia mesmo sem vontade. Sabe aquele dia que você está cansado? Que você tá... Meu irmão, pega e lê a Bíblia, lê de pé. Pra você não ficar com sono. Tá ligado? Pega a Bíblia e lê de pé, né? Não lê no celular não, porque aí fica chegando notificação. Pega a Bíblia mesmo e fica de pé assim, como se estivesse pregando a palavra. Beleza? Ora antes da leitura, uma oração breve também. Senhor, fala comigo, me ajuda a ter atenção na palavra. Enfim, ora, pede ao Senhor. E sabe o que acontece quando a gente pede as coisas para Deus? Deus faz. Principalmente quando é em relação à sua palavra, em relação à sabedoria. A palavra diz que quando a gente pede sabedoria, Deus dá sem medida, cara. Então peça mesmo para Ele. Faça pequenas anotações, né? Claro, se você quiser ler por 2 horas seguidas, fazer um grande estudo, meu irmão, maravilha, faz isso. Mas, como eu disse, né, todos nós temos dificuldades, a nossa rotina e tal. Mas o desafio é esse, você fazer uma pequena anotação. O que é essa pequena anotação? Vou dar um exemplo aqui. Bota um caderninho do lado e aí você leu lá. Jesus transformou água em vinho. Você lê essa passagem. Anota lá. Mateus, capítulo tal, verso tal, Jesus transforma água em vinho. Isso significa que Ele quer transformar meu coração. Senhor, faz isso comigo. Ponto. Aí, ó. 3 frases, você já fez a sua anotação, uma pequena anotação. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente anota, nossa, a gente se lembra muito mais. Vocês sabem disso, né? Quando a gente está estudando, né, na escola, você ouve o professor falando, você absorve 10%. Quando você ouve e vê, por isso que quando tem slide é legal, porque você está ouvindo e você está vendo. Isso já sobe a sua absorção para 40%. Mas quando você ouve, vê e ainda depois você escreve, meus irmãos, isso chega a 80%. 80% de aproveitamento. Então, assim, é importante você fazer uma pequena anotação, certo? E quando eu digo pequena, é pequena mesmo, uma frase. Porque eu tenho certeza que depois, quando você encerrar a leitura bíblica, lá na frente, né, daqui a alguns meses a gente encerrar, você vai pegar esse caderninho de anotação, você vai ler lá, Mateus tal, Jesus transforma água em vinho. Você, é verdade, aqui foi lá no casamento em Caná da Galileia. Você já vai puxar da sua memória, né? Onde que foi isso mesmo? Foi lá no casamento, foi o primeiro milagre de Jesus. E é isso que Ele quer fazer com nossos corações, nos transformar, né? Olha só, então quer dizer, já vai trazer um monte de coisa. Só uma frase que você anotou já vai trazer um monte de memória. Então, por isso que é importante uma anotação, ainda que seja pequena, ok? E melhor ainda do que ver, ouvir, anotar, é você compartilhar. Cara, aí estourou a boca do balão. Essa foi pros antigos, hein? Mas aí, meu irmão, já era. Quando você compartilha o que Deus fala contigo, já era, meu. Isso fica marcado, gravado no seu coração. Não tem como você esquecer. Então, conversa mesmo com seu marido, com sua esposa, conversa com seus filhos. Rafa, eles não gostam de conversar sobre isso, porque só eu tô lendo sozinho aqui em casa. Mano, não interessa, meu. Chama eles e fala assim, viu? Tava lendo tal passagem, sabe o que fala? Fala disso, disso, disso. Eu fiquei pensando, né, que Deus quer isso, isso, isso pra nossa vida. Sabe? Vai falando, meu irmão. Deixa a galera, entendeu? Vai falando mesmo. Então compartilha o que Deus falou, mesmo com quem não quer te ouvir. Beleza? E é isso. Nesses próximos 30 dias, então, não tente recuperar o atraso. Se você está atrasado, não tenta assim correr, certo? Apenas ouça Deus diariamente por 30 dias. Faz isso, ok? A partir de hoje, então, nos próximos 30 dias, tenta fazer esse desafio aí. Ok? Segue aqui. Pode até voltar no vídeo depois, se quiser tirar um print. Vou sair da frente aqui, ó. Vou ficar aqui no cantinho aqui, ó. Tira um print aí. Beleza? E aí você tenta cumprir com esse nosso desafio aí, beleza? É isso, irmãos. O importante nunca foi terminar um plano, mas caminhar com Deus todos os dias. É essa a nossa lição, certo? Alguns depoimentos a mais aqui. Perseverança é a chave. Uma pessoa comentou, outra pessoa, mudei muito ao começar a ler a Bíblia. Olha que legal. Está sendo maravilhosa essa experiência. Confesso que comecei sem muita animação, mas agora tenho certeza que vou até o fim. Coloquei mensagens para mim mesma e toques diferentes no celular para lembrar do compromisso com a leitura. Obrigado por esse grupo de incentivo. Deus abençoe sempre, irmãos. É isso.
Olha esses depoimentos. E mais uma vez, clica no link aqui que vai estar as respostas na íntegra, né? Com todas as respostas, pra você ver quantos testemunhos nós tivemos. Eu separei só alguns, né? Mas aí você clica lá e vê certinho lá toda a nossa pesquisa, pra você vai... É muito bom, irmão. Ver testemunho é muito bom, né? Certo? Hoje talvez alguns estejam no livro de Isaías, outros ainda em Levítico. Alguns talvez tenham parado há semanas, mas Deus continua no mesmo lugar, esperando por cada um de nós, não importa em qual página você está. O importante é abrir a Bíblia novamente amanhã, certo? Isso é o mais importante, irmão. O que você vai fazer amanhã? Abrir sua Bíblia, ok? Então eu vou perguntar e você fala aí, ok? O que você vai fazer amanhã? É isso. Certo, irmãos? É isso, é isso. Não quero ficar me repetindo muito aqui, mas o principal é a gente criar esse hábito de leitura diária, ok? Então foi muito bom ter feito essa pesquisa, né? Ter conseguido absorver esses dados, né? E eu quis preparar essa apresentação aqui para mostrar para os irmãos. Isso me fez até ter algumas outras ideias. Quais ideias que eu tive, né? Por causa desses dados, né, eu reparei que muita gente tem um dado também que eu não coloquei aqui, mas sobre quais dias você costuma ler, né? E muita gente colocou assim que lê 3 vezes na semana e tá firme, né? Tá, como diz, ele tá em dia, né? Está em dia. Tem gente que lê 5 dias na semana e tá atrasado, entende? Tem gente que só consegue ler 3 dias. Ah, Rafa, só consigo ler. Botou lá, só consegue ler 3 dias durante a semana. Porque os outros dias são muito corridos e tal. Mas essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Olha como é interessante esse dado. Quem lê menos tá adiantado e quem lê mais tá atrasado. E eu fiquei pensando muito, poxa, o que fazer para ajudar essas pessoas, né? Que, apesar de terem uma constância maior do que as outras, elas estão atrasadas, não estão conseguindo acompanhar. E aí foi aí que eu pensei em fazer novos planos de leitura. Hoje nós temos dois. Aliás, temos vários planos de leitura, né? O que eu estou mandando lá no grupo é baseado em dois. O plano de leitura anual tradicional, o que a gente sempre usou. E tem esse novo, que eu ia fazer por ele, mas eu acabei voltando para o anterior. Mas esse eu achei bem interessante, que é o plano cronológico, ou seja, ele vai contar a história, a narrativa toda da Bíblia, né? Só que em ordem cronológica. Então, porque tem coisa na Bíblia que está fora de cronologia, né? Tem coisa que aconteceu antes de outra, tal. Então esse plano ele organiza tudo exatamente na ordem dos acontecimentos. Isso é bem legal, é bem interessante. Então é diferente enfim, é diferente. E a gente está se baseando nesses dois. Tem também um plano lá na igreja de 3 meses. Então, se você, sei lá, Rafa, vou pegar umas férias aqui, quero aproveitar, né? Vou dar um gás. Tem um plano de 3 meses. Você tem que ler a Bíblia em 3 meses, a Bíblia inteira. É bem legal, esse exige uma leitura mais longa, né? Durante os dias. Mas enfim, dá para fazer também, é possível. E a gente tem um plano de leitura infantil, que ele é gamificado, né? Então tem ali um tabuleirozinho para você ir lendo as passagens, é bem legal. Tem na igreja, se você não achar lá na igreja, pede que a gente imprime, mas também vou deixar o link aqui para você fazer o download, imprimir aí na sua casa, enfim. Mas então, eu fiquei pensando, poxa, como ajudar essas pessoas que não estão conseguindo acompanhar? Tem gente que só consegue ler 3 vezes no dia, a gente só consegue ler 3 vezes na semana, tem gente que só consegue ler 5 vezes na semana, né? Então, eu já comecei a organizar. E mais uma vez, foi até por isso que eu demorei para fazer esse vídeo, que eu queria já chegar aqui com esse plano pronto. Mas eu não consegui finalizar ainda. Por isso que eu falei, depois eu faço isso. Então, mas eu pensei em fazer 2 planos novos, né, de leitura. Um plano que vai desconsiderar o fim de semana, então seriam leituras de segunda a sexta, né? Então, seria, né, pensei nisso, né, talvez para dar uma folga. Então você lê todo dia, né? Segunda a sexta você lê, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo você tem um descansinho aí, você não precisa se preocupar, né? Ou se você se atrasou, você usa o sábado e domingo para voltar, né? E tentar pegar aquilo para você não se atrasar mais. Precisei pegar outros tipos de plano, então eu tô bolando esses planos, procurei na internet planos assim diversos, não encontrei, né? Então seremos os pioneiros aí em planos mais versáteis assim.
E tem um plano novo que eu vou preparar ele pro ano que vem, que eu não sei muito bem o nome que eu vou dar, mas vai ser assim um plano de leitura panorâmica, sei lá, alguma coisa assim. Que eu pensei em a gente pegar as principais histórias, entende? Então você não vai ler tudo, ok? Você não vai ler de Gênesis até Apocalipse. Você vai ler algumas histórias do Gênesis, algumas histórias de Juízes, aqui, o Êxodo tal, e você, né? As principais histórias contando a narrativa bíblica, né? É, seria um plano um pouco mais. Como posso dizer? Você não vai ler tudo a Bíblia, né? Mas você, no fim das contas, vai passar por ela inteira, entende? Então, assim, vai ser uma leitura mais simples, né? Não vai ser porções tão grandes, vai ser porções mais curtas, mas com a história ali que faz a referência àquele trecho, né? Então, acho que vai ser bem legal, vai ser uma experiência bacana. E eu pensei nesses novos planos depois de ver esses dados aqui das pesquisas, da nossa pesquisa, né? Eu acho que isso vai facilitar, vai ajudar a ficar cada vez mais palatável a leitura bíblica. Esse plano das narrativas eu pensei em ser para quem nunca leu, né? Nunca li a Bíblia, porque realmente você que nunca leu, do nada começar a ler todo dia, é difícil mesmo, é difícil. E você não precisa se envergonhar por causa disso, né? Porque eu falei, todo mundo passa por essas dificuldades, certo? Então eu acho que esse plano que vai passar, caminhar por todas as narrativas, ele vai ser um pouco mais leve, né? Uma leitura reduzida. No fim, você vai passar pela Bíblia toda, mas pelo menos a pessoa já vai se acostumando com a ideia da leitura, e aí, né? Então a pessoa passaria um ano nessa narrativa, no ano seguinte ela vai para o ano, vamos dizer assim, para o plano anual, para ler mesmo, para valer tudo que tá na Bíblia. E vai ser legal porque ela já vai conhecer, já vai ter o panorama na cabeça dela. Ah, aqui é o Êxodo. Eu lembro que, né, no panorama contou essa história, tal, tal. Acho que vai ser bem legal, irmãos, vai ser bem legal. Eu queria preparar o quanto antes, né? Não queria esperar o ano que vem, mas não prometo nada, né? Com certeza pro ano que vem vai estar pronto. Mas é isso, irmãos. Além disso, eu pensei também, já vou encerrar, tá? Mas eu pensei também em talvez a gente conseguir fazer um clube do livro, né? Eu achei legal, muitas pessoas testemunharam também que gostaram, estão gostando de ler, estão achando bem legal. E teve gente que falou, Rafa, nossa, bem legal. E, nossa, tem um livro que eu li tal, que fala sobre tal coisa. E eu fiquei pensando, poxa, e se a gente lesse também alguns livros complementares, né? Não só a Bíblia, né? Então eu pensei nessa hipótese também, né? Do ano que vem, talvez a gente fazer um grupo de leitura, um clube da leitura, clube do livro, né? Que fala, né? Só que aí o legal do clube do livro é se todo mundo conseguisse conversar, né? Sobre o que tá lendo, né? Então a gente pegar algum livro, né? E ler junto esse livro, né? E acho que vai ser bem enriquecedor também pra gente. Vai ser bem bacana, né? A gente fazer essas leituras juntos, né? Teve um livro. Um dos últimos que eu li foi aquele Chaves para o Crescimento Espiritual, cara, que foi incrível. E aquilo eu queria muito compartilhar com todo mundo, sabe? Então eu pensei, poxa, seria legal se a gente pegasse um livro e todo mundo lesse junto, sabe? Enfim, mas isso fica pro ano que vem, tá? Mas é só uma faísca que brotou aqui na minha cabeça. Falei, poxa, a gente podia aproveitar, já que a gente tá com esse grupo de leitura bíblica, e fazer um clube do livro, né? E aí a gente participar, talvez fazer encontros mensais na igreja pra gente conversar sobre os capítulos que a gente leu, sei lá. Ou fazer mesmo online, não sei. Ou só pelo grupo, que seja. Mas eu achei interessante essa ideia. Depois vocês comentam aí o que vocês acham, se é válido, ok? Mas fica tranquilo, irmãos. A ideia também não é sobrecarregar ninguém, né? A gente ficar também bitolado, né? Cheio de coisa, né? Porque no fim tá todo mundo, né? Muito compromissado com tudo. Mas são coisas que eu queria muito que a gente tentasse fazer, que eu tô vendo os frutos que a gente já tem colhido, sabe? Como igreja. E é muito bom ver os testemunhos, sabe? De como a leitura tem mudado, transformado nossas vidas. Certo? Bom, galera, é isso. Deus abençoe a todos. Continuem nessa caminhada. Links aí na descrição. Mas é isso, gente. Deus abençoe, viu? Valeu, forte abraço. E nos vemos então no domingo. Beleza? Valeu.